Ok, irmãos, estamos chegando aí para nossa live. Nós vamos dar algum tempo para alguns irmãos, também o reverendo Alex, que vai estar conosco hoje. Essa live nós temos vontade de fazer presencial, um encontro com o reverendo José Alex, que é diretor do Seminário Teológico de Teresina, no Piauí. Então, como não foi possível até agora, mas nós convidamos ele vai estar conosco trazendo muita informação sobre como fazer missões urbanas. Nós temos umas dificuldades, né, hoje em dia para fazer isso, chegar nas casas das pessoas. E o reverendo Alex, ele deu uma matéria, uma das matérias que nós pagamos no seminário, foi sobre missões urbanas, sobre evangelização na cidade. Então, quero convidar você a estar conosco nesta live para podermos aprendermos um pouco com o reverendo José Alex, que daqui a pouco vai estar entrando e trazendo esse assunto. Então, vá divulgando, vá mandando o link para outras pessoas, para que a gente possa aprender. Eu quero ver os irmãos da igreja juntos, né, todos participando dessa live e aprendendo conosco, certo? Nós estamos vivendo um mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, 162 anos de presbiterianismo, quando 1859, dia 12 de agosto, o reverendo Ashbel Green Simonton, um jovem de 26 anos, veio para o Brasil e trouxe e plantou o evangelho através da missão da Igreja Presbiteriana lá dos Estados Unidos. E hoje nós comemoramos, hoje eu digo nesse mês de agosto, comemoramos então os nossos 162 anos de Igreja Presbiteriana. Então, a pergunta que nós fazemos: a igreja tem evangelizado? A igreja tem feito missões urbanas? Então está chegando nosso reverendo na live, e aí vamos estar ao vivo com ele, compartilhando essa live que tem muito interesse para você da igreja. Reverendo Alex, seja meu bem-vindo, querido. boa noite. Boa noite, está me ouvindo bem? Estou sim, estou bem. Graças Tá e ouvindo paz, bem aí? meu querido. Bem, graças a Deus. Olha, uma grande alegria, eu estava falando agora há pouco, né? Eu tenho vontade de trazer o senhor, e tem outro dos nossos professores do STNE, que eu também tenho vontade, não vou citar o nome dele aqui, mas tenho muita vontade de trazer. E o senhor também, para falar desse assunto, né, que é muito importante para a igreja. Bênção. Eu lembro da matéria que nós pagamos sobre evangelização e missões urbanas, né? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça e sempre com vontade de trazer. Quando o senhor veio em 2016, salvo engano... Acho que foi isso. O senhor veio, né? E aí nós conversamos, e aí eu achei mais interessante. Pensava em trazer presencialmente, né? Mas alguma dificuldade não deu. Verdade. Mas hoje é o dia da gente conversarmos. Então eu quero dar as boas-vindas ao senhor, né, e dizer que é um prazer ter o senhor conosco, a alegria de o senhor ter aceitado o nosso convite. E queria que, eu não vou apresentar, né, seu currículo, né, mas o senhor vai fazer isso para os irmãos. Sei que o senhor, não sei se o senhor já doutor, está doutorando, mas então o senhor vai contar, vai dizer aí. Seja bem-vindo, reverendo. Ok. Primeiro, querido, eu quero agradecer a Deus e ao irmão por esse honroso convite. Aproveitar desde já para transmitir um grande abraço nosso, da nossa família, do seminário e da Igreja da Pissarreira também, viu? Que Deus abençoe ricamente. No tempo que vocês estiveram aqui, não foram poucas as vezes em que nós conversamos e estivemos juntos aqui nesses locais, inclusive na igreja também, muitas vezes o irmão nos ajudando. Muito obrigado por isso, nossa profunda gratidão, viu?
A saudade é grande ainda, né, velho? Imagino, filho. Eu acho que todo mundo que passa pelo seminário acaba tendo esse mesmo sentimento, né? E louvamos É a o que a Deus. Reverendo Maia dizia. A Reverendo Maia disse que a gente sai do seminário, mas o seminário não sai da gente, né? Corretíssima essa fala, viu, meu irmão? Corretíssima. E aí, irmão, você pediu que falasse. Eu sou casado, né, com Sinara, temos o nosso filho José, de 6 anos. Nós estamos casados há 14 anos. Sou da Bahia, ela também. Viemos para o Piauí, eu fui estudar. Depois, no segundo momento, já casado desde 2008. Estamos aqui na cidade de Teresina e na igreja da Pissarreira. Na época era a congregação. Quando eu fui para o seminário. Exatamente. Foi o ano que eu fui. Digamos que o irmão, a turma do irmão foi a cobaia, viu, rapaz? A nossa turma foi a primeira que o senhor deu aula pra gente, né? Exatamente, Mas foi muito bom. exatamente, querido. E nesse período, Deus me deu a graça de usufruir daquilo que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, concede aos seus pastores, né, a partir dos pastores, em termos de formação. Então, eu fiz o seminário na IPB, depois fui para o Andrew Jumper, lá tive a bênção de fazer o mestrado na área de aconselhamento, também aquela pós-graduação em revitalização e multiplicação de igrejas, e estou aí lutando para concluir o meu trabalho de doutoramento, né? Se Deus permitir, nessa área também de aconselhamento. Peço até orações por isso, para que Deus nos dê graça que a gente possa concluir. Mas, acima de tudo, pastor, né? Minha esposa diz assim, olha, não se esqueça que você está no seminário, mas você veio da igreja para o seminário. Embora o seminário seja um braço da igreja em termos de formação, mas a base do coração é pastoral mesmo, é cuidar dos irmãos, das ovelhas de Cristo, né? É isso que alegra o nosso coração, acima de tudo. Mas eu sou muito grato ao Senhor por esta oportunidade que Ele dá de pastorear e estar aqui no seminário, agora a direção também, viu? Então é basicamente isso aí. Graças a Deus, parabéns, porque é uma luta, eu sei que para administrar o seminário, que a gente que passou esses 4 anos, não é fácil, né? E também a igreja da Pissarreira, que eu conheci, né, ela, e hoje, eu com muita alegria, eu soube que ela tem uma membresia de mais de 350, me corrija se eu estiver errado. Tá próximo disso aí, viu? Né? 350 mesmo, pois é. E eu vi, assim, aquela igreja tinha 100 e poucos membros, né? Exato. E eu tenho vontade de voltar aí, porque tem amizades ainda que ficou, né? E a gente, de vez por outra, ainda conversa com o irmão Diácono Francisco, ele conversa aí, ele passa algumas informações, né? Então, a saudade da gente e a alegria, a recepção que a gente teve, inclusive, devo muito ao senhor e aos outros pastores que me auxiliaram, me ajudaram bastante. A gente foi com muita dificuldade para o seminário, mas, assim, o aprendizado que a gente teve, as devocionais que o senhor fazia todas as aulas, né? Isso marcou muita gente. E a igreja também, a igreja Pissarreira, que a gente aprendeu muito, né? Com esses irmãos. E no pastorado que o senhor faz. Eu não sei, eu tenho uma dúvida que eu estava conversando e queria tirar essa dúvida. O senhor já concorre à eleição? Já teve alguma eleição na igreja? Rapaz, eu nunca fui eleito na igreja, sempre designado. Pronto, eu disse isso para uma pessoa e a pessoa disse, não, rapaz, que é isso? Ele está há tanto tempo, ele deve ser já eleito por muitos anos, 5 anos. Não, rapaz, era uma coisa do reverendo Alex não querer concorrer à eleição. E todo ano era designado. Exatamente. Né? Porque as pessoas acham estranho isso, né? É raro acontecer isso, né? Geralmente os pastores querem se amarrar, querem ter uma coisa mais certa. Mas a igreja da Pissarreira está indo muito bem e o senhor faz um trabalho muito maravilhoso. Então vamos começar sobre o assunto. Ok. Tem alguma coisa mais? Não, eu ia dizer assim que meu laço com a igreja é laço do coração, não é? Logicamente que há o expediente da eleição, mas eu não vim aqui para passar uma chuva, né? Eu vim porque entendi que tinha uma missão e, se Deus permitir, morrer aqui. Então eu não tenho planos de ir embora da igreja, isso não passa assim na minha cabeça, não. Então, eu acho que tem dado certo e os irmãos têm gostado, o conselho também muito bom nesse sentido. Estamos caminhando, já vão aí desde 2008, né? 13 anos, né, de trabalho, graças a Deus. Muito bom, graças a Deus. Eu sinto saudade
da reverência, eu sinto saudade das pregações, eu sinto saudade da liturgia, sabe, da igreja aí do Piauí, não só da Psaíra, mas as demais igrejas que a gente às vezes visitava, né? Havia, eu digo havia, mas no tempo que eu estava, mas eu sei que continua a mesma reverência, assim, no culto, cuidado com temor ao Senhor. Então, eu admiro muito isso e guardo isso. E tento passar isso aqui, sabe? Eu tento passar isso. Eu peço até oração por isso, porque a nossa igreja, nossa região, ela tem alguma dificuldade nessas áreas, né? De questão de reverência, questão de longos anos passados, né? Que não foi bem ensinado e a gente hoje sofre ainda com isso. O nosso presbitério tem sido assim, muito insistente e tem trabalhado muito nessa questão, né? Então tem melhorado muito as igrejas do nosso presbitério. Mas ainda falta um pouco mais, certo? Tenha paciência, ame o povo. Nosso assunto é desafio das missões urbanas, né? Perfeito. E hoje nós sabemos que é uma dificuldade muito grande a gente chegar nas casas, porque antigamente era fácil todo mundo abrir as portas, e hoje não, né? Com o índice de violência, as pessoas desconfiadas de todo mundo, né? E aí hoje a gente não tem o acesso que a gente tinha antigamente. Então, algumas dificuldades que nós temos, e aí eu queria que o senhor falasse dentro desse assunto que o senhor maneja muito bem, com certeza, né? Essa área da questão de missões, de trabalho urbano, nessa área de evangelização. E aí a gente vai conversando, o senhor vai trazendo, eu vou fazer algumas perguntas, né? Tá bom. Direcionadas, para que a gente possa tratar desse assunto. A primeira pergunta, já para iniciar, que eu coloquei aqui qual a maior dificuldade que a igreja enfrenta para fazer esse trabalho de missões urbanas, né, nas cidades, principalmente nas cidades maiores, né? Que a pequena ainda tem uma certa credibilidade das pessoas que conhecem todo mundo. Mas nas cidades maiores é mais dificuldade, né? Uhum. Irmão, eu considerava esse assunto e eu não posso deixar de creditar certa parte dessa dificuldade à própria realidade que nós estamos vivendo, como o irmão acabou de citar. Você tem o contexto de violência, você tem um discreto de algumas igrejas aí estabelecido, logicamente até dos obreiros dessas igrejas. Então, esses são fatores que, quando são analisados conjuntamente, eles trazem um certo grau de dificuldade. Mas quando a gente vai analisar a Escritura, estas coisas, elas nunca foram impedimento para os servos do Senhor se dedicarem ao plantio de novas igrejas, inclusive no contexto urbano. Então, ao meu ver, à luz da Escritura, quando nós pensamos em dificuldades, estas podem ser elencadas, e elas são reais. Todavia, eu creio que a maior dificuldade está no coração dos crentes, daqueles que estão à frente dos trabalhos, para ir à frente, atravancar, de dedicação da vida, de dedicação daquilo que Deus lhes concedeu, de aproveitamento de oportunidades. Então, a gente vê, sim, dificuldades contextuais, mas, ao meu ver, a maior dificuldade está em nós, crentes, na medida em que não nos dispomos a fazer aquilo que nós vemos na Escritura, com os profetas no Antigo Testamento, de ir pregar o Evangelho, com os apóstolos e, acima de tudo, com o nosso padrão maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, parte do seu ministério se verifica, né, do ponto de vista dos evangelhos, realizado nas cidades, né? O texto de Mateus, capítulo 9, verso 35, diz que ele percorria ali as cidades, os povoados, né, as circunvizinhanças, pregando o evangelho, ensinando e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Então, eu creio que a maior dificuldade, a mais grave, em termos de observação da igreja, está na membresia, no membro. Uma vez que essa barreira é quebrada, as outras dificuldades que existem, mas elas serão minimizadas por esta dose de esforço pessoal. Pronto. Inclusive, é muito bom essa questão. Nós vamos falar ainda sobre isso, né, na questão de membresia. Eu lembro que eu estou ensinando na doutrina, eu dei um pause agora no mês de agosto, por causa do mês de missões. Aí a gente está falando mais sobre missões, estamos fazendo a quinta missionária. Então, a doutrina que seria na igreja, a gente está levando para os lares, né? Para os irmãos, para falar mais sobre missões. E aí,
Nós vemos assim, em Atos dos Apóstolos, ali quando capítulo 11, 12, por ali, 13, que Paulo, né, e os apóstolos vão e fundam uma igreja, né, aqueles que vão se dispersando, e fundam uma igreja em Antioquia, né, que passa a ser o celeiro de missões, né, para, eu digo até transmundiais, né, porque de lá foi que o evangelho se expandiu mesmo. Logicamente. Porque Jerusalém saiu para as vizinhanças, mas ali, e Antioquia, a terceira cidade maior, então tinha muitos desafios, inclusive perseguições sangrentas, com mortes, né, apedrejamento. Não Paulo mesmo dúvida. foi vítima, né? Estevão foi morto, e a igreja não parava, não cessava de fazer, mesmo diante disso, eles voltavam. Paulo, admiro muito quando Paulo foi lançado apedrejado, né, dado por morto, e aí no outro dia Paulo volta para a cidade para evangelizar novamente. Esses textos, eles mostram para nós que essas dificuldades contextuais, elas sempre existiram, mas elas não se constituíram no impedimento para barrar o progresso da igreja. Na verdade, serviram de fomento, né? Então, essa expressão que Lucas registra em Atos, né, que a igreja crescia, aumentava o número dos discípulos. Observe bem que depois de um grande ciclo de dificuldade, vem um aumento expressivo da igreja. Então, não é à toa que isso se dá. Então, a gente precisa entender que a igreja precisa estar ciente do seu papel de testemunha, que as dificuldades são reais, elas existem, mas a maior delas é a motivação. E aqui, meu irmão, nesse sentido, eu quero destacar um texto que, inclusive, hoje eu falei na sala de aula com os alunos, que é o de Romanos, capítulo 9. Quando o apóstolo Paulo ele olha para os seus compatriotas, né? E aí eu disse, olha, guardadas as proporções, a gente precisa ter a mesma disposição que Paulo teve. No capítulo 9 de Romanos, ele diz assim, verso 1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo o Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Aí, será que nós temos esse tipo de amor para com aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão perdidos, não é? Eu creio que a gente precisa ter essa dose bem forte, bem acentuada, e certamente lidaremos melhor com as dificuldades que se apresentam, e que são reais, é verdade. Pronto, o senhor falou de Romanos, a carta de Romanos realmente é um evangelho, né, de missões, de doutrinação. E aí eu estava lendo há pouco também um texto de Paulo, que ele diz, logo no começo de Romanos também, ele diz que no capítulo 1, versículo 14, ele diz, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Né? Exato. Ele diz que ele é devedor, e Paulo usa muito essa questão, em outra parte ele vai dizer que se ele prega o evangelho, não é uma coisa de espontaneidade, mas porque ele deve isso, ele é obrigatório para Paulo. Paulo ele sente-se na obrigação de fazer isso. Pena que a igreja, realmente, como o senhor falou, perdeu esse amor, essa dedicação, esse enfrentamento. Né? Então, é muito bom essa questão, mas eu tenho outra pergunta. Vamos adiante. A gente vai fazer outra pergunta, né, sobre a questão, por exemplo, na questão de abordagem, né? Eu coloquei assim, qual a melhor abordagem hoje, né, para a gente fazer as missões urbanas? Forma de se aproximar, né? De chegar nas pessoas. Meu irmão, eu ouvi de um professor, o Reverendo Badislau, que a gente precisa ter 3 pilares hermenêuticos. Sabia que você ia citar ele, viu? É uma pessoa que eu estimo muito. Eu sei disso. Ele disse, olha, você precisa ter o pilar hermenêutico da escritura, então a pessoa precisa ser um bom intérprete da escritura. Depois ela precisa ser um bom intérprete de circunstâncias e depois um bom intérprete de pessoas. Essas 3 coisas juntas nos ajudam no aconselhamento, mas não só no aconselhamento, mas em toda a vivência cristã. Então, a gente estabelecer uma fórmula de abordagem, eu acho complicado, porque existirão situações que diferirão umas das outras, mas os princípios permanecem. Em que sentido? É importante que a gente tenha esta proatividade, no sentido de nós sairmos sempre com consciência missionária.
Entendermos que nós estamos fazendo missões quando vamos à padaria, quando vamos à farmácia, quando vamos ao mercado, quando a gente vai à casa de um vizinho. A nossa perspectiva é de ser o embaixador de Cristo. A segunda coisa é de ter esta sensibilidade para perceber a realidade das pessoas e, a partir disso, fazer uma abordagem evangelística naquele contexto. Então, imagine só, a pessoa está sentada à porta lá, não é? Nesse período de Covid, aí você chega, olha, você sabia que se você aceitar Jesus, você vai para o inferno? Quer dizer, a pessoa já está preocupada que vai morrer por causa do Covid. Então, existe uma outra abordagem de consolo, que pode mostrar para ele que há um Deus e Pai de toda a consolação. Isso gera uma ambiência para você poder falar do Evangelho. Então, eu creio que tem que ter essa proatividade, né? Essa intencionalidade ao fazer. A outra coisa é que tem que ser baseado na Escritura. Não tente dar esperança que não brote da Escritura. Não tente confrontar com verdades que não brotam da Escritura. Então, essa abordagem centrada na Escritura é muito importante. E, em terceiro lugar, que é o Evangelho centrado em Cristo Jesus. Então, aborde as pessoas mostrando para ela que neste mundo caído, tão mal, há esperança para ela em Jesus Cristo. Então, esta intencionalidade, esta centralidade da Escritura e da pessoa de Cristo, eu acho que para mim são pilares importantes em qualquer abordagem que se for fazer. Agora, é muito bom que a gente lembre do conselho que o apóstolo Paulo dá escrevendo aos Colossenses no capítulo 4. Se o pessoal puder abrir aí, existe esse texto na Escritura que o apóstolo Paulo dá um conselho bem sábio no que diz respeito à abordagem de pessoas. Ele diz assim, Colossenses capítulo 4, verso de número 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como dever responder a cada um. Então veja muito que bom. Paulo não dá uma regra no sentido assim, ó, faça sempre desse jeito. O que ele nos ensina é termos sabedoria na abordagem das pessoas para percebê-las na sua necessidade, embora a gente saiba que haja uma necessidade maior por conta da queda, mas existem questões específicas. E a partir daí, então, você poder fazer a inserção devida da porção da palavra que atenderá àquela demanda da pessoa com a qual você está conversando. Muito bom, reverendo. Inclusive, quando o senhor falou aí sobre essa questão de contexto, né? Nós temos, por exemplo, aqui em Mossoró, nós temos igrejas em contextos diferentes. Eu colocando, por exemplo, que eu estou, a igreja presbiteriana do Carnaubal, que é o bairro, antigamente chamava Carnaubal, agora é Belo Horizonte, mas nós temos o contexto da igreja presbiteriana central, que o senhor pregou da outra vez que veio, né? Sim. E aí são duas realidades totalmente diferentes. Na mesma cidade. A pregação do evangelho, você prega a mesma palavra, mas são públicos totalmente diferentes. Nós estamos numa periferia onde nós estamos cercados, ligados assim, a uma favela, onde tem facções, onde tem pessoas, né, muito carentes. E assim, eu tenho certeza, conversando até com outro pastor, né, ele disse assim, rapaz, você não tem medo de chegar, de estar lá, devido à criminalidade muito alta, essas coisas. E a questão de facções também, nós estamos lá mesmo dentro de uma realidade desse tipo. E eu disse, rapaz, eu não sei, mas eu acho que eu creio que Deus nos dá, sabe, um contexto e a gente se adapta, né? Eu estou lá, eu não tenho medo, não tenho. Colegas meus que vai lá, pastores, vai com medo. Eles vão para lá e dizem, rapaz, me diga um caminho mais fácil de eu chegar aí, porque ali é assombroso. Realmente já tem casos difíceis, né, que eles exigem abrir o vidro, aquela coisa toda, mas eu me acostumei, sabe, me adaptei tanto ao contexto que eu me sinto um de lá, sabe? E Perfeito. Aí eu creio que eles me conhecem, né? Já sabem que eu sou pastor, então assim, mas aí quando a gente vai pregar o evangelho, você prega a palavra de Deus, mas em realidades diferentes, para pessoas em contextos diferentes. E tem que ter essa adaptação. E aí essa palavra de Colossenses é maravilhosa, sabe? Paulo fala, que o senhor citou. Perfeito. Muito bom. Então vamos lá. Outra pergunta. Sigamos. Eu não estou colocando assim em ordem, mas
eu fui pensando e aparecendo as perguntas. Se algum irmão assim quiser fazer pergunta, pode mandar aí nos comentários também, né? Aproveitando aí o mestre, aí o professor, para que a gente possa tirar as dúvidas. Então, reverendo, a terceira pergunta que eu coloquei aqui é a questão de material. O senhor já disse que o material principal é a palavra, né? Esse é a ferramenta maior, né? Aquela que nós temos, Certamente. que acreditamos na soberania de Deus e que nós somos apenas cooperadores, então essa é a principal. Mas existem outras ferramentas, né? Que nós sabemos que você pode usar. Já usamos no passado algumas, mas na realidade de hoje, o senhor tem alguma dica de um trabalho mais, não diria não é abordagem, mas para trabalhar com essas missões urbanas hoje? Ferramenta, alguma estratégia? Meu irmão, pasme no que eu vou dizer, tá certo? Mas nas minhas avaliações aqui, você sabe o que é que as pessoas mais têm falta? De Bíblia. Bíblia, a Bíblia. Então, o que eu tenho dito às pessoas que querem evangelizar? Eu disse, você já se dispôs a comprar uma Bíblia para dar a uma pessoa que você quer evangelizar? Hoje mesmo eu atendi uma pessoa e eu perguntei a ela, me diga uma coisa, quantas vezes você teve a Bíblia nas mãos? Ela disse, essa é a primeira vez. Então você está no século 21, né? Então hoje, dia 20 de agosto de 2021, você tem toda essa gama, esse aparato de meios, como o que a gente está usando aqui agora, que são úteis e devem ser utilizados, mas eu queria primeiro dar esse conselho. Não deixe de dar Bíblia às pessoas. Então, eu acho que isso é importante, o contato com a palavra de Deus. Quer seja toda a Bíblia, quer sejam porções dela, eu acho que esse é um trabalho que a gente não pode perder de vista. A segunda coisa que eu creio que seja importante é você ter um aparato também de literatura focada em necessidades. Por exemplo, não recebi nada da editora, tá? Mas vamos supor aqui a editora Nutra, que é uma editora que eu gosto muito, as áreas de aconselhamento. Então você tem pequenos livretos que vão tratar de ansiedade, de problemas com alimentação. Então são literaturas que vão te dar um apoio, mostrando para aquela pessoa o evangelho aplicado àquela realidade específica. Então eu acho que isso também é um outro ponto. Boas literaturas. Às vezes a gente dá um folheto, né, que tem o seu lugar, não desprezo isto, né? Porções menores da escritura, como a nossa IPB inclusive tem, mas eu acho que esses dois carros-chefes, Bíblia e boas literaturas. Aí você diria, mas pastor, as pessoas hoje não estão lendo. Aí anteontem eu estava ouvindo uma entrevista que houve um aumento, um incremento na publicação de livros, especialmente nesse período de pandemia. A venda de livros aumentou, tanto do ponto de vista do livro físico quanto digital, ou seja, as pessoas estão lendo. Aí a pergunta é, estão lendo o que devem ler? Então eu acho que a igreja podia investir na compra de Bíblia, na compra de boa literatura e distribuir dentro de um propósito específico. Eu acho que isso vai facilitar muito e criar ambiência para outras conversas. Além disso, usar os meios que nós temos aqui hoje de mídia, né? De repente você tem um bom site ali alimentado com boas devocionais, tem uns podcasts que você pode fazer também aí, que são bons, né? Então, explorar esse recurso. Aí vai meu apelo aos irmãos da igreja que trabalham nessa área de mídia, de informática, que deem do seu dom à igreja, criando instrumentos para a igreja divulgar a palavra do Senhor, não é? Às vezes a pessoa trabalha numa grande empresa nessa área, mas ali na igreja ela não supre isso. Então eu creio que seria muito importante ter esse apoio também. Então, a Bíblia, boas literaturas e o uso correto dos meios para a propagação da palavra de Deus por meio de mensagens que realmente tragam a pessoa do Senhor Jesus Cristo à vida das pessoas. Muito bom mesmo. Inclusive, essa editora que o senhor citou, né, eu também sou muito inclinado para a área de aconselhamento, né? Não fiz nem o mestrado, não fiz nem o aperfeiçoamento, mas aqui nós temos o reverendo Eliomar, né, que trabalha nessa área, né? Ele tem até um trabalho muito bom, eu tenho acompanhado e tenho me alimentado e gosto muito da área de aconselhamento. E aí,
falando em ferramenta, em materiais, a gente pode divulgar da nossa igreja, que está aí com material muito bom. Muito bom. Com mini bíblias, né, que as igrejas podem adquirir. Exato. Caixas de bíblias, com preço apenas de pagar só o frete. São bíblias voltadas para o evangelismo. Minis bíblias para pessoas, principalmente, eu distribuo muito assim, em clínicas, em lugares onde eu vou, que há muitas pessoas que gostam de, mulheres, principalmente, gostam de carregar na bolsa, né? Aquela bíblia com versículos selecionados. E os folhetos também, que são bem temáticos também. Exatamente. Está com essa promoção aí. E agora o Evangelho de João, rapaz, que veio, a gente pediu agora, e muito bom, né? Uma caixa, a gente pediu uma caixa, que vem com... cada capítulo vem com uma reflexão, um questionário, né? Para você se reavaliar o que você leu, né? Fazer a avaliação do que você entendeu. É muito bom também. Perfeito. A gente pedir e vai trabalhar esse material. Certo? Então, assim, teve uma pergunta aqui pessoal, que eu quero abrir só um parênteses para agradecer ao pessoal que estão fazendo comentários, aqui entraram na live, pessoas aí do Piauí, né, a irmã Sinara e outros aí, ela tem muito contato, certamente ela está mandando o link para outras pessoas e tem entrado. Eu quero agradecer os irmãos que estão entrando, e Kézia também fez uma pergunta, né, dentro do que a gente está abordando agora, nesse tema, o que ela fala sobre as redes sociais. Eu acho que o senhor já falou sobre isso, de uma forma direta, na questão de aproveitar isso, né? Aproveitar... Exatamente. Aproveitar, assim, os meios que nós temos. Nós temos esse Instagram, né, que a gente pode, aqui mesmo, fazer essa live, mas você pode mandar todo dia, pode fazer uma mensagem curta. Eu tenho acompanhado aqui aqueles que o senhor faz, aqueles posts que é postado com a foto do senhor, não sei se é o senhor, se é alguém que faz, se é a irmã Sinara ou quem que é. Mas tem ajudado, eu tenho até, às vezes, publicado também, tenho cortado e feito... O senhor respondeu, que era quem deve fazer missões urbanas. O senhor já disse lá no início, a igreja que tem que se dispor a isso. Então, o senhor já respondeu essa pergunta logo no início, quando nós fizemos a primeira pergunta. Certo? Então, vamos passar para outra. A não ser que o senhor queira falar mais alguma coisa sobre esse assunto, mas acho que já está claro. A igreja tem que fazer, né? Não tem dúvida. Tem outra pergunta que eu coloquei, que o senhor também respondeu, que é sobre os principais obstáculos que nós temos. E, assim, mas eu vou direcionar mais a pergunta sobre o impacto na abordagem da pessoa, né? Porque você vai chegar numa casa, né? E pode se decepcionar, alguém pode não abrir a porta, né? Isso acontece muito, né? Então, assim, eu tive uma decepção na cidade, eu morei numa cidade pequena, que era Ipanguaçu, menor, e eu fui bater numa porta de uma pessoa próxima à igreja, mas bati na porta para falar do evangelho, ela não aceitou. Disse que não aceitava, assim, puxa, foi um impacto que eu tive. E aí eu sei que tem muitos que acontece isso, né? Eu ainda fui na caixa dos Correios e deixei uma literatura lá, né? Mas a pessoa disse claramente, não tenho interesse, não quero. Então, assim, as pessoas vêm hoje, né, e tem câmeras, então já vê você ali, e aí é um crente, e aí para você abordar nessa perspectiva que era antigamente você de casa em casa, hoje, então tá bem mais difícil.
Fale alguma coisa sobre isso, Evelyn. Meu irmão, deixa eu contar um caso aqui. Quando eu saí do seminário, que voltei para a Bahia, tinha uma missionária, eu trabalhava junto com ela lá na igreja, e aí nós saímos para evangelizar num bairro lá chamado Fraternidade. E a minha recepção, ou a recepção que eu recebi juntamente com ela, foi que a dona da casa soltou o cachorro em cima da gente, literalmente. Então, no seu caso, ela não quis atender. No meu, ela soltou o cachorro literalmente. Então, você imagine a nossa aflição, minha e da missionária Rita, nesse contexto. Então, assim, quando você sai para evangelizar, você tem que estar preparado para a realidade de um mundo hostil à palavra do Senhor. Não crie uma falsa expectativa. Esse mundo caído, ele não quer a Deus. Ele foge do Senhor. Aqueles aos quais Deus move o coração para que ouça a palavra, ainda assim poderá ter resistência. O apóstolo Paulo na Areópago foi um exemplo disso. Mas aí, ao final, houve uma rejeição. Uma direta e uma um pouco mais velada. Então, a gente não pode sair nesse mundo sem estar preparado para a rejeição. Nesse sentido, eu acho que a gente precisa aproveitar todas as oportunidades que Deus nos der, lícitas e convenientes, para anunciar o evangelho. Pode ser o porta a porta, pode ser num ponto de ônibus, pode ser numa padaria, como eu falei, pode ser numa visita a alguém. Aconteceu uma vez que eu fui fazer uma visita a uma pessoa, ela veio participar da visita. Eu não gostei muito daquilo a princípio, mas depois eu entendi, na verdade, Deus tinha me enviado. É importante. Aproveite os meios que Deus lhe dá. Não queira restringi-los, desde que seja lícito e conveniente também, você deve utilizar. Então, eu creio que, tendo essa perspectiva de que não há facilidade e de sabedoria para aproveitar as oportunidades, eu acho que isso é um bom guia para a gente, tá? Isso. E lembrar que as pessoas precisam ter consciência de que são missionárias em potencial. Então, às vezes você não consegue entrar num determinado condomínio, mas tem uma pessoa que trabalha lá dentro desse condomínio e tem acesso ao morador. Então, quando a gente cria essa ambiência missionária, essa perspectiva, todo lugar será certamente um potencial campo missionário para aquele que é salvo por Cristo e está disposto a fazê-lo. Com certeza, muito bom. Inclusive, eu estava, o senhor falando aí sobre ambiente de trabalho, tem um livro que é da Fiel, né, que é o Evangelho do Trabalho. É muito bom aquele livro, né? Ele dá assim, muitas dicas boas, interessantes para você trabalhar a questão do evangelho, porque você sabe que hoje, né, nós estamos vivendo um período que nem todo lugar aceita, né, o evangelho. Então você precisa de sabedoria, como o texto de Colossenses o senhor citou, e é claro que o ambiente de trabalho não é para você estar evangelizando a todo momento, mas vai surgir oportunidade em algum momento para você evangelizar. Vai surgir em algum momento. Numa saída, numa chegada, num cafezinho, num intervalo, né? Ou num encontro, talvez, dos próprios colegas de trabalho, se encontra, ou marcar uma visita, quem sabe. Precisa ter estratégia e sabedoria. Né? Exato. Eu sei que não falta oportunidade para pregar o evangelho para quem quer fazer isso. É interessante então, assim, que quando o apóstolo Paulo foi pregar o evangelho em Filipos, ele não foi para lá de moto próprio, Deus o conduziu para lá. E aí, quando ele chega no sábado, ele sai da cidade para junto do rio, onde pareceu para eles haver um lugar de oração. E ele se assentou lá e foi lá o lugar que Deus deu a oportunidade dele falar para Lídia. Ou seja, ele foi com uma intenção para um lugar, Deus conduziu para outro. Ele foi buscar um lugar de oração e lá nesse lugar de oração, à beira de um rio, ele encontrou uma pessoa para pegar. Ou seja, quando a gente olha para essas coisas, a gente não pode olhar sem perceber a direção providencial do Senhor na nossa vida, nos conduzindo a este momento de falar do Evangelho, falar de Cristo Jesus para as pessoas. Com certeza, muito bom. Aí, nessa questão, então, lembro também que o apóstolo Paulo, né, que ele está pronto para ir para um lugar, acho que é Atos 16, né, que fala sobre isso, lá, aquela visão que ele tem da Macedônia. Sim, exato.
até o reverendo brasileiro, ele falou sobre esse texto, né? E aí eles estão prontos para ir para um lugar e, de repente, o anjo, Deus manda uma visão e diz assim, não, mostra o varão lá, né? A pessoa lá da Macedônia, passa para esse lado, rapaz, que nós estamos precisando. Então, assim, muitas vezes você até planeja fazer de uma forma e Deus dirige de outra. Então, esse caso que o senhor citou. E eu lembro só uma vez que a gente foi... Lembra que aí no seminário a gente tinha um projeto aí, que era do DA, o pessoal aí que eles querem o pé no chão, pé na estrada, né? Era. Que a gente foi à União, Exato. Uma vez a gente foi um grupo, e a gente foi para lá, que a União tinha uma dificuldade, muito fechado para o Evangelho. Eu já fui eu já fazia algumas visitas lá, já conhecia, eu fui naquela intenção de, puxa, eu vou conhecer realmente o contexto de lá. E aí eu saí numa rua com outro irmão, na volta, quando foi dado o relatório, teve irmãos que fizeram 15 casas, 10, 12, eu só fiz 5. Porque a forma como eu faço é diferente, sabe? Das 5 que eu fiz, uma não aceitou. Mas teve outra que quase não deixava a gente sair. Ele mandou a gente entrar, queria servir café, e ficou perguntando, e ficou, sabe, um casal super interessante, super interessado na palavra. E a gente quando sai de volta, a gente sai com a sensação de que realmente há muita carência, né, da palavra de Deus nas vidas das pessoas. Certamente. Porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Aí a gente às vezes fecha e diz assim, não, aqui na nossa região, no nosso redor, não tem mais ninguém que precisa ser evangelizado. Mas tem, às vezes na nossa família, na nossa casa, né, um parente, um amigo, um vizinho, que está precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Que nós sabemos que nós só fazemos pregar a palavra de Deus, né? Somente isso. Com certeza, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, a outra questão, reverendo, que eu queria que a gente abordasse, é que muitas vezes, o senhor até falou um pouco sobre isso, mas muitos irmãos às vezes desanimam por não ver resultados. Como também existe aquela questão de uma pessoa ser evangelizada por nossa igreja, por exemplo, nós fazendo um trabalho, às vezes numa rua, num bairro, e vem outra e colhe, né? E aquelas pessoas se direcionam para outra denominação, né? Mas não é só isso, às vezes é porque as pessoas saem, evangelizam, fazem trabalhos e não tem resultado. Entendi. Isso às vezes causa um impacto, causa desânimo. Mas será que isso é empecilho para a gente parar de evangelizar? Tá, aí eu acho que tem um erro que a gente precisa corrigir. Eu não devo trabalhar pensando em resultados, mas eu devo trabalhar pensando em princípios que orientam o trabalho. Qual é o princípio? Há uma ordenação do meu Senhor para que eu vá e apresente o evangelho a essas pessoas. Eu estou ciente de que a palavra do Senhor não voltará vazia. Ela vai cumprir o fim que apraz ao Senhor. Então, qual é o princípio que deve me orientar? Não é o princípio do resultado, no sentido de conversão de pessoas, embora a gente almeje isso. É aquela oferta, né, bona fide, né? Eu evangelizo, eu chamo as pessoas ao arrependimento através do evangelho, crendo que elas ouvirão e atenderão. Todavia, o que me compete fazer é trabalhar por princípios. Por quê? Você vai ter situações na própria Escritura em que profetas pregaram e ninguém se arrependeu. Você vai ter contexto em que os apóstolos anunciaram o evangelho e não houve arrependimento. O próprio Senhor Jesus Cristo se depara com Jerusalém e diz, se tivesse feito os milagres em outro local que foi feito aqui, já muitos teriam se arrependido e não se arrependeram. Mas eu tenho que entender que a missão da igreja, né, nesse sentido de propagação do reino, é de ir anunciar o evangelho. Eu tenho que ter isso em mente. Os resultados competem ao Senhor. Foi o texto que o irmão acabou de citar. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Então, eu como discípulo, estou plantando, estou regando, estou satisfeito com isso. Ficarei satisfeito se houver conversões? Com toda certeza. Trabalho para vê-las? Não tenha dúvida. Mas devemos trabalhar por princípios. E o princípio que nos rege é a obediência ao mandato que recebemos da parte do Senhor, nosso Deus.
Então, se fizer assim, vai evitar a frustração, né, de um trabalho que aparentemente não dá resultado e vai trazer um maior engajamento daqueles que estão envolvidos na obra missionária. Inclusive, nessa questão de missões, eu ouvi uma pessoa da Junta de Missões recentemente, ele deu uma palavra para uma SAF, né? Da igreja do reverendo Antônio Gonçalves, que foi da nossa turma. Nosso e contemporâneo. Aí, de Vaze Alegre, né? Exato. E ele deu um testemunho, assim, de missões, assim, que muitos da igreja precisam, às vezes, ouvir, né? As pessoas que vivem, que fazem esse trabalho e conta o que vive. Ele diz assim, que passou 3 anos visitando uma aldeia, 3 anos visitando uma aldeia para conhecer, para abordar eles, chegar e ser aceito na aldeia. No 3 meio anos. deles. Imagino. Eles passaram 3 anos para fazer o primeiro culto, a primeira reunião, né? Mas se a gente for olhar para Simonton, como foi que ele organizou a igreja? A história de Simonton. 3 pessoas, Exato. família ali, pessoas. E assim, então, o senhor tem essa mesma experiência aí. Hoje já tem uma igreja do Planalto aí, né? No bairro Planalto aí. Isso. Estamos caminhando aí para a construção do templo agora, se Deus permitir. Pronto. Pois é. E eu lembro que a gente fez trabalho de evangelização, teve um treinamento que a gente foi fazer, né? A gente fez naquele bairro ali, muito difícil. Foi num final de semana que a gente fez. E lá a gente também encontrou muita dificuldade de pessoas que não abriram as portas para a gente, né? Mas a gente foi naqueles que abriram as portas. Então, assim, a dificuldade sempre vai existir. Correto. Agora, como Isaías diz, né? A palavra do Senhor nunca volta vazia. Mas o próprio Isaías, ele, no capítulo 6, ele é abordado por Deus ali para ir fazer as missões. Quem irá por nós? E ele diz, eis-me aqui, envia-me. Exato. E aí, quando Deus envia ele, o que eu mais assim, acho interessante é que quando segue o texto, que se você parar só no envia-me, beleza, ele vai. Aí você já pensa, ele vai, pregou e houve conversão. Mas aí Deus diz, você vai pregar, eles não vão acreditar. E o profeta disse, Senhor, até quando isso? Então, assim, o problema, reverendo, que eu acho algumas vezes, na questão do resultado, tem a ver com igrejas emergentes, igrejas que valorizam muito essa questão do número, que promove, que faz festa, que faz, né, abusam de algumas situações, e as nossas igrejas, às vezes, querem imitar isso, sabe? Acha que para arrebanhar pessoas tem que fazer festa, culto do amigo, culto não sei de quê, culto da... E aí eu não sou desse tipo, adepto a isso, né? Eu sou do que eu acredito que quem converte, quem sustenta a membresia é a palavra. Né? Então eu gosto de trabalhar com discipulado. Eu faço abordagem com pessoas e faço discipulado. Por onde eu passei, não houve grandes conversões, números de conversões. Mas os números que converteu-se na minha gestão das igrejas onde eu passei, na maioria, graças a Deus, para a glória do Senhor, tem permanecido. Isso é muito bom. Quando eu volto nessa cidade, as pessoas dizem, que o pastor que pregou para mim, que trouxe a palavra. Às vezes, algumas delas que nem foi eu que preguei, apenas discipulei, sabe? Ela já estava na igreja, ou estava já visitando, e eu fiz apenas discipulado. Eu acredito muito nesse método bíblico que é do discipulado. Que Jesus manda fazer discípulos, né? E eu creio também, irmão, que uma igreja saudável, ela cresce. E cresce Sim. de maneira harmoniosa. A questão está quando a gente toma um referencial de crescimento extra-bíblico. Então você vai ter igrejas, à luz da Escritura, que eram igrejas reduzidas, diminutas, você tem igrejas maiores. Eu não posso tomar um referencial fora daquilo que é o padrão da Escritura para parametrizar a minha igreja. Digo, a igreja que pastoreio. Então, esse crescimento se dá a partir de quê? Atos 2:42, né?
fundamento doutrinário, oração, comunhão dos santos, tá? Então, o exercício dessas tarefas da igreja, que são muito bem delineadas na nossa Constituição, né, no artigo 2, no que diz respeito à missão da igreja presbiteriana do Brasil, quando isso é bem feito, feito de maneira sólida, né? Então, o culto, o ensino, a pregação, a tarefa de educação, de ação social, os princípios de fraternidade cristã, naturalmente a igreja vai crescer. Agora, é necessário que você não queira atropelar etapas, porque aí você vai começar a querer viver de eventos que pode, em certa medida, trazer pessoas, mas quando isso é levado a cabo no sentido de avaliar, aí você vê que não funcionou como você esperava. Você inchou a igreja, mas não houve um crescimento saudável. Então, uma igreja bem preparada, uma igreja que cresce solidamente, é essa igreja que eu entendo ser uma igreja saudável. Agora, um detalhe importante. Uma vez eu conversava com uma pessoa, ele disse, pastor, eu queria um grande avivamento aqui na igreja e tal. Aí eu disse para ele, meu irmão, me diga uma coisa, se Deus mandasse 1000 pessoas aqui para a igreja, onde é que a gente ia colocar essas pessoas aqui? Em que local? Espaço físico? Aí ele olhou para lá, não, botar na rua. Eu disse, não, meu irmão, aí você vai ter um problema. Então lembre que Deus nos dá crescimento orgânico. A igreja vai crescendo paulatinamente. A gente tem que fazer um trabalho de planejamento para ampliar o espaço físico, a capacidade de atender pessoas. Porque imagine, uma igreja com 1000 pessoas e um pastor. Ele vai ficar doido. Então você precisa de uma estrutura para que a igreja possa crescer. Um exemplo disso é Atos capítulo 6, quando os apóstolos estão ali com a igreja crescendo rapidamente e eles não conseguem mais atender a demanda da igreja, porque ou eles cuidavam das viúvas dos helenistas, ou então se dedicavam à oração, ao ministério da palavra. Então foi o que eles fizeram. Precisamos de mais gente. Ou veja, a igreja cresce, ela tem que ter uma estrutura que acompanhe, porque senão depois vai virar um problema. De maneira que planejamento, crescimento orgânico, certamente conduzirá a uma igreja grande, cheia, e que certamente glorificará o nome do Senhor. Eu creio que isso é muito importante ser observado. Muito bom, muito bom. Inclusive, reverendo, eu trabalhei, a minha igreja que me enviou para o seminário, a Igreja Presbiteriana de Parelhas, que é uma igreja que tem um movimento de evangelismo constante, lá tem uma pessoa, um grupo que evangeliza. E eu aprendi muito com aquela igreja que eu vi nas cinzas. Eu sou testemunha de que eu vi aquela igreja nas cinzas. E aí o grupo, um pastor que passou nos anos 90, passou por lá e fez alguns avanços missionários com a Juvep, que é aquela jovem da Paraíba, né? Não sei se ainda existe, mas é muito parecido com o Jocum, né? E eles faziam... Eles fizeram esse avanço e aquela igreja ressurgiu, né? E até hoje, graças a Deus, ela está lá. Hoje é o reverendo Flávio, né, Cirino, que está lá na igreja. E tem uma pessoa lá, uma missionária, né, a irmã Socorro. Não sei se o senhor conhece, acho que o senhor conhece Socorro. Missionária de lá. Ela faz um trabalho de evangelismo. Eu aprendi muito, porque eu visitava aquela igreja antes, eu visitava assim, vez por outra, aos domingos. Depois tive o prazer de trabalhar com o pastor reverendo Paulo Cílio, né? Que foi quem me deu todo o apoio para mim ao seminário. E aí eu aprendi uma coisa interessante, que você não pode esperar que toda a igreja se mobilize para missões, para evangelismo. Não há essa... Porque não é todos que... Não é questão de dons, é questão de vocação. Era para que toda a igreja, a ordem é para toda a igreja. O Senhor manda ir por todo mundo. Toda a igreja tem recebe essa ordem, né? No entanto, nem todos fazem, ou estão aptos a ir, ou podem ir. Alguns têm suas dificuldades reais, a gente sabe, né? Verdade. Alguns casos que a gente nem vai citar, mas casos de esposo, caso de enfermidade, trabalho, viagem. Então, são vários fatores. No entanto, eu aprendi muito que
a igreja tem que ter um grupo ativo de evangelismo, sabe? Porque, além do que o senhor falou aí, nessa questão do planejamento, da questão doutrinária, que é muito importante, uma igreja bem doutrinada, uma igreja que ore, uma igreja que preze pela comunhão, certo? Eu estou, esses últimos dias, a gente está trabalhando essa questão de comunhão. A pandemia afastou muito, né? É verdade, trouxe esse problema. Trouxe. Aí a gente ficou por redes sociais, não é a mesma coisa, né? Muito diferente. A gente não sabe como é que está do outro lado lá. Mas a gente está trabalhando, está começando a trabalhar, inclusive sugestão do próprio conselho, que a gente fizesse reuniões nos lares. Não é aqueles grupos, mas um trabalho de comunhão, para despertar os irmãos, para aproximar os irmãos também, sabe? Mas eu tenho orado e peço que o senhor também ore nessa questão de evangelismo. Há uma dificuldade muito grande. Acho que deu uma travada. Acho que a do pastor travou. Então, assim, nós temos trabalhado essa questão que é importante. O pastor travou, né? Ver se volta aí. Deu uma travada. Bem, irmãos, então nós estamos abordando, eu quero agradecer aí a todos que participam, todos que estão participando. Vamos lá. Agora, voltou? Pronto, deu uma travada assim. Foi, agora então, voltou. Assim, lembrando para as pessoas, nós estamos abordando, o nosso tema é Desafio das Missões Urbanas. Quem perdeu lá do início, a gente só recapitulando, né, a questão das abordagens que nós falamos lá no início. O pastor falou que a ferramenta, a principal, né, é a palavra de Deus. Então, meu irmão, você que talvez tenha dificuldade, talvez não saiba como começar a evangelizar. Eu ouvi em uma palestra do reverendo Marcos Severo, né? Ele dizendo que quando vai pegar um avião ou um ônibus, ele diz que ora antes de sair para que Deus abra uma conversa que dê a oportunidade dele poder falar do evangelho. Que ele dizendo que tinha dificuldade de abrir uma conversa. Eu creio que a maioria pensa assim também, né? E eu lembro de uma ocasião que aconteceu comigo. Eu ia numa viagem no ônibus, eu ia para Natal na época, e aí eu sentei do lado de uma senhora, ela estava do lado do corredor, não quis sair do lado do corredor, mas mandou que eu entrasse, fosse para o lado da janela, e eu sentei, e aí eu sentei, caminhando, a gente andou assim vários momentos, e eu não tinha palavra para conversar, abrir uma conversa com ela. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou conversar com essa senhora? Eu tenho que abrir uma conversa com ela. Aí eu sei que lá para tanto ela olhou para mim assim e disse, você é evangélico? Mas aquilo... A mulher, ela disse, você é evangélico? Que foi assim, a pancada, sabe? Eu disse, meu Deus. A mulher, eu não abri a boca, a mulher me perguntou se eu sou evangélico. Olha que porra. Então, é assim, não abriu uma porta, escancarou a porta. Aí eu disse, mas o que fez a senhora pensar que eu sou evangélico? Ela disse, eu não sei, mas eu gosto muito de conversar com os evangélicos. Mas, rapaz, a gente foi conversando, a estrada que levaria 3 horas, parece que foi 1 hora que a gente viajou, sabe? Conversou muito sobre a palavra de Deus, trocou muitas, ela contou muitas histórias. E eu falei do evangelho para aquela pessoa. Isso serviu como uma das experiências que eu já tive na vida. Às vezes uma palavra, você abriu uma conversa, baixou uma palavra para a pessoa, mas aquela mulher chegar para mim e dizer assim, você é evangélico? E eu perguntei, por que você
pensou que eu fosse evangélico. Ela disse, não, sei lá, o jeito, assim, você sentou, se comportar aí, achei parecido com o evangélico. Mas eu não ia nem com roupa, de, tipo, camisa, manga comprida, alguma coisa assim externa para aparentar. Mas ela percebeu que a questão, rapaz, é que a Bíblia diz que a palavra está bem pertinho de nós, está no coração, está na nossa boca. E às vezes a gente perde muita oportunidade. E eu não Então, deixo reverendo, de crer, meu irmão, que a sua oração foi rapidamente respondida. Você não estava pedindo a Deus uma oportunidade? Ele mostrou. sim, pois É é. isso que nós precisamos fazer. Esta intencionalidade. Exatamente. Quando a gente, aí em Parelhas, quando a gente ia sair, aí a missionária dizia assim, irmãos, olha, você tem esse folheto aí, a gente vai sair convidando algumas pessoas para o culto, a gente ia mais perto no bairro próximo à igreja, e a gente vai convidar pessoas. Então, leia o seu folheto, sua posição bíblica que você está em mãos, e fale desse assunto. Mas primeiro a gente vai orar para que Deus nos encaminhe, nos dê sabedoria e tal. Então, assim, a gente fazia esse trabalho, eu achava muito interessante. Sempre aos domingos à tarde, a gente saía, 3h, 3h30. E sempre tinha frutos. À noite aparecia 1, 2 pessoas. No dia que não aparecia, a gente, poxa, não veio ninguém. Mas graças a Deus a gente fazia esse trabalho. Então, reverendo, diante dessa live muito boa, as minhas perguntas foram essas, mas eu queria apresentar aqui, tem 2 livros que o senhor, acho que foi o senhor que recomendou para a gente trabalhou, que é esse, Fazer Discípulos, e Fazer Discípulos, Roger, que é uma ferramenta que eu uso sempre. Muito bom. Isso, muito bom, e Roger. Então, é um livro que talvez você ainda use ele aí, né? Certamente. Faz parte. Então, é um livro muito bom, que eu quero não fazer propaganda da editora, mas do livro, do material, que é bem interessante, porque ele é uma introdução às missões cristãs, né? Ele vai falar de vários, né, Isso. de várias situações pelo mundo, não somente no Brasil, mas pelo mundo. E outro livro também que eu gostei muito, eu não sei se foi o senhor que indicou esse aqui. Foi. É Alegrem-se os Povos. Teologia de Missões. Ele vai trazer sobre a supremacia de Deus em missões. Exatamente. Né? John Piper. Esse livro eu aprendi muito de John Piper. Isso. Eu aprendi muito com esse livro na questão de deixar Deus fazer. E às vezes também um livro que eu aprendi, aquele Deus em Ação, né? Que é um livro das vocações. Que eu tenho ele assim, de vocações. Eu sempre indico para os irmãos, sempre eu estou tratando deles sobre quando para a questão de presbítero, diácono, família, às vezes eu digo, no trabalho. Então eu trato muito porque ele vê a vocação assim em todas as áreas, né? Ele direciona e eu aprendi muito. Inclusive na questão, por exemplo, questão de milagres, né? Do médico, que é a vocação que Deus faz através dele. O pai é uma vocação de educar. Então, assim, eu estou muito satisfeito com a abordagem, com o que o senhor tratou. Eu queria que o senhor falasse, se você assim, me permite, quisesse falar mais alguma coisa. Nós estamos esses dias aí vendo essa questão do povo afegão, né? E eu tive a oportunidade de pagar um módulo no DEMIN com o reverendo Elias Medeiros sobre essa área de missão com islamismo. Então, na nossa editora Cultura Cristã, tem 2 livrinhos que eu gostaria de indicar nessa área de missões, que eu acho que pode ajudar muito as pessoas aí nesse contexto. Um deles é esse aqui, Apresentando Jesus ao Islã, tá aí, ó. Tá vendo? Da Cultura Cristã. Tô vendo. E o outro é Procurei Alá e Encontrei Jesus. Então, eu creio que, assim, nesse contexto que a gente está vivendo, que daqui para frente eu acho que vai aumentar, né? É importante entender sobre esse assunto nessa área de missões também, porque a gente, às vezes, recebe pedido de oração, ora pelas pessoas, mas entenda um pouquinho isso, né? Veja de que maneira Deus pode lhe usar, no sentido de fazer compreender a realidade, e até de você ser um instrumento também de propagação do Evangelho
a esses povos. Eu acho que essa leitura pode ajudar muito. E um outro que não é da nossa editora, que é esse aqui, ó, Descobrindo o Mundo Islã, tá? Sim. Esse livro também é muito interessante porque ele vai fazer um levantamento histórico e cultural do desenvolvimento do Islã, as expressões, como enfrentar barreiras culturais. Vale muito a pena ler também, foi muito enriquecedora a leitura desse livro, né? Então, esse é um contexto urbano, né? Mas de um povo específico dentro de um contexto urbano. E se brincar, no Brasil hoje nós temos grandes comunidades. A última vez que eu vi, havia uma grande comunidade em Foz do Iguaçu, não é? Grande, talvez eu acho que é a maior do Brasil. Eu não sei se ainda é, na época era. Então, isso tem crescido muito e é muito importante que a gente estude sobre isso, porque eles estão instalados no contexto urbano mais do que a gente possa imaginar. Então, além dos outros povos, você tem mais esse aí, dessa tradição religiosa aí, que certamente nós temos algo que falar acerca da escritura para esse povo também. Reverendo, muito bom. Essa questão que o senhor tratou aí me lembrou um trecho de uma entrevista que eu vi semana passada, já nessa questão dos afegãos, né, dos talibãs, que eles disseram, assim, eles falam em 70 mil, né, soldados deles, mas eu vi uma entrevista na CNN, ele dizendo o seguinte, que eles estão bem mais preparados. Ele disse que eles não são mais as crianças, ele usa até um termo assim, mais ou menos, a questão de criança, do que eles fizeram, a questão dos erros que eles cometeram lá atrás, eles disseram que esses anos todinho afastados, 20 anos, né, que foi o tempo que eles ficaram, eles que se fortaleceram bastante, e aí no final ele disse uma frase assim, ele disse que o projeto deles é conquistar o mundo. E não tem, eles têm pressa para isso. Nós estamos entrando em todo o mundo. Isso é a questão não é de tempo, não. A gente não tem pressa. Ou seja, eles passaram 20 anos, quem esperava num dia, no domingo, eles fizessem aquilo que eles fizeram, né? Exato. Então, o mundo foi surpreendido com a forma como eles atacaram. Eles estavam de plantão. 20 anos passam afastados de lá e de repente faz. Então, assim, nós precisamos estudar realmente. É uma boa. Eu agradeço a sua indicação. Eu vou, pelo menos, tentar trazer um desses para minha biblioteca. Vale a pena. Sabe? Porque eu preciso conhecer mais. Até porque, reverendo, tem uma questão, nós estamos falando de desafios de missões, na questão, principalmente questão urbana, que nós falamos sobre contexto, e nós precisamos ver que nós tínhamos, antigamente, as pessoas que nós evangelizávamos eram católicos, né? Era evangélico e católico. Pois então, aliás, não era evangélico, era protestantes e católicos romanos. Então, assim, nós víamos como inimigos. Hoje a gente você tem uma multiplicidade, né? A gente não consegue mais ver essa vou usar uma palavra talvez fora até da questão, mas a gente não vê mais essa rixa, essa questão de entre evangélico e católico. A gente se misturou muito. Muita coisa parecida, né? Tanto que a gente tem uma dificuldade hoje de identificar um crente em um certo lugar. Porque a linguagem, né? A linguagem é usada, né? Em como eles têm lido a Bíblia, têm citado os versículos, têm usado glória a Deus, misericórdia, essas palavras que eram chavões nossos. Mas nós temos ainda, e aí nós temos outros grupos, seitas que estão aí chegando. Nós temos aqui em Mossoró, nós temos algumas seitas que chegam sorrateiramente e aborda alguns irmãos que não são bem doutrinariamente, e eles começam a causar dúvida, né? Porque a seita faz muito isso. Mas nós também temos que preparar a questão do Islã. Com certeza. Porque a ideia, o projeto dele é ir em todos os lugares. Eles começam a entrar, e aí eu vi isso num dia. No outro dia eu vi uma entrevista de um afegão aqui em Natal, que casou com a pessoa que foi evangelizar para a banda de lá, e ele veio com ela, fugiu para cá, certo?
Mas eu fico pensando, ele veio através dessa pessoa que foi num trabalho de missões lá. Mas quantos virão através dele? Né? E aí forma uma coluna e depois ele... É uma coluna e depois vai aumentando e a gente tem que estar preparado. Precisamos saber, para meu esse irmão. desafio. Precisamos. Não podemos desprezar esse aspecto, viu? Não podemos. E não vê-los como inimigos, né, reverendo? Vê-los como pecadores. Carentes da graça. Eu acho que é a melhor forma de vê-los. Carentes da graça. Sabemos do potencial. Esses livros nos orientam a percebê-los em todas essas dimensões, não é? Mas o nosso objetivo é tentar alcançá-los para Jesus Cristo. Não é? Então, eu acho que isso a gente não pode perder de vista com ele e com todos os demais. Não é? Mas esse grupo especial, ele agora está em evidência, por isso eu achei por bem fazer essa colocação de indicar esses livros para a leitura dos irmãos. Muito bom. Então, assim, a gente vai encerrar aí, eu queria que você deixasse essas palavras aí, direcionamento, algumas dicas boas aí para a gente seguir. Tá bom. Fica à vontade. Primeira coisa, enche o seu coração da palavra de Deus para poder falar da palavra de Deus. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Se você quer se lançar em missões, você vai falar de Cristo. Então, o seu coração precisa estar em Cristo, cheio de Cristo, pleno de Cristo. É como o apóstolo Paulo disse aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse é o meu primeiro conselho, não é? Seja cheio da palavra. Segundo, lembre-se, aqui não em ordem de importância, que você está levantando adoradores para o Senhor Jesus Cristo. Então, você está levantando pessoas porque elas vão ser conduzidas à adoração, que é a nossa tarefa primordial, né? A glorificação do Senhor através do culto, da adoração a Ele, que é o que está em João capítulo 3, né? O Pai busca os seus adoradores. Então, nós, como embaixadores do Pai, iremos em busca desses adoradores. Então, vá para que essas pessoas encontrem, ou sejam encontradas pelo Senhor, encontrem a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e se tornem adoradores do Senhor. O terceiro conselho é, não desista em face das dificuldades. Elas são reais, elas estão aí presentes, elas não diminuirão, como uma boa milenista, né? A tendência é intensificar as dificuldades, elas não cessarão até que Cristo volte. Mas isso não deve ser um impedimento para que você trabalhe para Jesus Cristo. Pelo contrário, deve ser um fermento, um bom fermento, para que você possa progredir no trabalho para Jesus Cristo. Quarto conselho, vou dar 5. Trabalhe como um corpo, não é? Trabalhem como um corpo. Esse é um serviço da igreja, tá? Não deixe de envolver as pessoas nisso, de estar envolvido com as pessoas. A igreja trabalha junto. E aí, nesse sentido, é um orando, é o outro preparando a comida, é o outro saindo para fazer o serviço. É um corpo bem ajustado, que com os dons que Deus concedeu, realiza essa obra que nos foi dada pelo Senhor. É o quarto conselho. E o quinto e último conselho é: deixe nas mãos do Senhor os resultados. Não fique preocupado com isso, não faça disso a pedra de toque do seu trabalho, porque você pode ter grande dificuldade com isto. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento vem do Senhor. Deixe Deus dar o resultado. Cumpre-nos fazer o que Ele ordenou. E eu creio que se fizermos dessa forma, nós teremos aí um bom caminho a ser trilhado, que glorificará a Deus e que certamente fará a sua igreja crescer pela chegada, né, de novos crentes no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses 5 conselhos aí eu gostaria de deixar. Muito bom. Inclusive, é uma palavra que eu estava lembrando aqui, né? A questão do que o senhor falou e a gente falou aí, que sempre que você olhar para as pessoas, né, ver ela como pessoas carentes da graça. Eu gostei muito dessa colocação que o senhor colocou aí. Pessoas que nós já fomos alcançados, não significa que nós
não ligamos mais para os demais, né? Exato. Nós devemos glorificar a Deus porque já fomos alcançados. Justamente. Glória a Deus, mas fomos alcançados para alcançar outras pessoas. Certamente. Assim como nós éramos desgraçados, sem graça, né, de Isso. Deus, agora nós devemos olhar para as pessoas que estão sem graça. E nós podemos levar essas pessoas, né? Levar a graça para elas. Certamente. Então, eu digo sempre para os irmãos, quando você olhar para uma pessoa, inclusive eu lembro até de uma palavra de um livro que eu li, não vou nem citar o cidadão aqui, é um livro meio introvertido, né? Mas ele diz uma coisa seguinte, quando numa implantação de igreja, no trabalho, e aí eu digo para os irmãos quando for evangelizar, não façam abordagens em casas de cristãos, crentes de igrejas genuínas. Nós sabemos que tem algumas igrejas que pregam a palavra de Deus, né? Embora nós tenhamos as diferenças doutrinárias, mas são irmãos que pregam a palavra e vivem, né? Buscando isso, evangelizando, fazendo aquilo que nós também cremos. Certamente. As nossas diferenças. Agora eu digo, mas não vejam ninguém como inimigos. Pelo contrário, vejam pessoas carentes, pessoas que você era uma delas, talvez, que agora não é, mas você agora, Deus levantou para você levar a palavra para essas pessoas, né, que não conhecem o que nós conhecemos, não descansa naquele que nós descansamos, não tem a esperança que nós temos. Exato. Né? A esperança da glória. Então, assim, eu tenho trabalhado muito isso e tenho orado, inclusive eu tenho jejuado, reverendo, tenho jejuado ao Senhor, para que Deus desperte a nossa igreja, para que a igreja seja contagiada com esse amor pelas almas. E a nossa igreja tem uma história, de missões, foi um celeiro, ela foi um centro da missão. Você ouviu falar da missão, junto de Missões Potiguar? Já. O Rumo ao Sertão, era a nossa igreja a sede. Nossa igreja tem uma estrutura, né, de uma igreja grande num bairro periférico. Se o senhor um dia tiver a oportunidade, se Deus der a oportunidade de a gente trazer o senhor aqui para fazer uma conferência, um trabalho nessa área, o senhor vai ver como nós estamos privilegiados, como Deus agiu. E eu tenho cobrado dos irmãos, eu tenho dito, irmãos, olhe para o que Deus fez aqui. Deus não levantou essa obra para ficar assim, só as 4 paredes levantadas. Nós não temos só as 4 paredes, nós temos estruturas, salas, primeiro andar. É uma estrutura de uma igreja grande, sabe? Mas nós estamos pequenos ainda. Nós não temos uma frequência de 100 membros. Embora no rol de membros nós temos mais de 100, sabe? Mas não temos frequência. Então, assim, eu tenho orado e eu não culpo a igreja disso. Eu sei que houve problemas, houve dificuldades nos tempos, mas tenho orado para Deus mudar isso, sabe? E que Deus use a mim, use pessoas, use conselho, use irmãos, para que a gente saia de onde a gente está meio que, sabe, meio que parado, sabe? E a gente tem que sair, tem que fazer alguma coisa. Leia um livro, A Revitalização da Igreja Segundo Deus. Viu? Eu tenho esse livro. Harry Reader. Releia esse livro, trabalhe com a igreja, que eu acho que dá boas escolas dominicais, bons cultos aí de doutrina esse livro, tá bom? Eu acho que pode te ajudar nesta percepção aí de reestruturação. E não perca a esperança. Eu peguei nesse livro semana passada, peguei nele, viu? Pois releia. Vou seguir esse conselho, viu? Reverendo, estou muito, muito feliz, muito grato assim, pela participação do senhor. Acho muito boa a nossa conversa, graças a Deus. As orientações, sabe? Esperamos que façamos outras, talvez com outros temas. Eu sei que o senhor tem um tempo corrido demais e eu agradeço muito por o senhor ter me dado esse tempo assim, para a gente, para a igreja. Amém. Sabe? Muito proveitoso as orientações, sabe? Essa saudade que só aumentou agora, né? Com os irmãos aí. Pois o convite está feito, viu? Pode vir, traga a irmã de Norá, viu? Será muito bem recebido aqui, viu? Tá bom, eu agradeço. O senhor já tinha me dito isso. E eu agradeço muito.
Abraço para a irmã Sinara aí, tá acompanhando sempre, conversando. Abraço aí para... Eu não conheço o seu filho ainda pessoalmente, só por rapaz, vai fotos e gostar. vídeos, né? E, então, assim, muito bom, assim, ter essa palavra. O tema eu acho que foi bem tratado, sabe? Amém. Contemplou bem o que eu queria, viu? Muito bom. E um abraço aí para a igreja, não deixe de dizer que eu mandei um abraço para a igreja. Sarreira, pode deixar. Viu? O irmão Francisco até fez uma ligação essa semana, mas eu estava ocupado, não pude atender ele, eu estava na ocupação e eu depois vou retornar para ele, conversar com ele. Eu gosto de conversar com ele, ele tem uma estima por mim muito grande, porque ele disse que eu fui o único seminarista que liguei para ele. Depois que saí do seminário, liguei para ele. Ele disse, sempre dava o número dele, ninguém nunca ligava, mas eu liguei. Aí, vez por outra, ele liga para mim, a gente conversa, bate um papo, é muito bom. Ele é então, um abraço aí na família, na igreja, e a gente tem sempre orado pelo seminário, orado pelo Senhor que está à frente, que Deus abençoe o ministério do Senhor, continue sempre prosperando aí, juntamente com os nossos irmãos que estão no seminário. Viu? Amém. Muito obrigado. Muito obrigado também. Estou sempre ao dispor, que precisar, podendo atender, farei com o maior carinho. E mais uma vez transmito um abraço à irmã de Norá, aos filhos, aos genros. Já tem nora, não, Estão assistindo. Né? Estão assistindo. Certo. Já tem nora, não? Tem nora, não. Mas tem duas netinhas, não, né? Duas netinhas, tem. Duas netinhas. Transmita também para eles. Maria Antonella e Maria Helena. Bênção. Viu? Dê um abraço na igreja também, nos irmãos aí do concílio, tá bom? Pronto, obrigado, velho. Então, eu queria que o senhor terminasse, fizesse essa oração aí para a gente concluir isso. Ok, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por poder rever o meu irmão e hoje tratarmos desse assunto tão importante, que é o desenvolvimento do teu reino nesse contexto urbano. Certamente muitas são as perguntas e para elas as respostas estão na tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria do alto para proceder de maneira agradável ao Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a bênção do discernimento para atuarmos de tal forma, Senhor, que o teu nome seja glorificado e o teu reino cresça. Sustenta a tua igreja aí também, que o teu filho está aí dirigindo, presidindo o conselho. Abençoa esses irmãos, mostra-lhes, ó Deus, a bênção que é te servir. Desperta-os para isso, Senhor Deus. Nós pedimos que o Evangelho possa crescer neste bairro, nesta cidade, nesse estado do Rio Grande do Norte. E assim em toda a nossa nação também. Aproveitamos para interceder por aqueles nossos irmãos que hoje estão sofrendo, espalhados por todo o mundo, não só ali no Afeganistão, mas em outros lugares que certamente são resistentes ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e até perseguem os crentes. Que o Senhor, ó Deus, lhes conceda a graça de perseverarem firmes, ó Deus, sem negar a fé no nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Assim te bendizemos, em nome de Cristo, nosso Salvador, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Ok, querido. Muito obrigado. Fique na paz e um abraço a todos aí, viu? Um abração, meu santo. Deus abençoe. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, participando, né? E aí, dizer que vamos fazer outro, se Deus quiser. Vamos escolher outro tema. O reverendo disse que vai estar à disposição. A gente vai escolher mais outro tema para a gente tratar de outra forma e trazer também essa palavra para os irmãos. Ok? Que Deus abençoe a todos, fica com Deus e você possa compartilhar a live com outras pessoas, né, que vai ficar salva aí, né? Deus abençoe. Cadê? Onde é que tá?